Passadas quase 48 horas do prazo que o juiz deu para a Oi se manifestar em relação aos requerimentos dos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, finalmente ela apresenta sua manifestação e protocola junto à 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E detalhes desta manifestação da Oi você acompanha neste vídeo. Nos dias 12, 13 e 14 de setembro, respectivamente, os bancos Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal entraram com diversos requerimentos junto ao juízo da recuperação judicial da Oi. Dentre os principais requerimentos dos bancos estão o não encerramento da recuperação judicial, uma reelaboração do parecer econômico financeiro para que seus valores a receber fossem considerados como obrigações vincendas dos próximos 3 anos. E ainda pediram ao juiz que ele considerasse como uma obrigação a Oi aceitar os 55% de desconto do valor a ser pago para os bancos, com a condição de pré-pagamento em 3 rodadas, sendo que a primeira rodada deve ser paga até o último dia útil de 2022. Então o juiz recebeu esses requerimentos dos bancos e decidiu em dar um prazo para a Oi de 48 horas para ciência e manifestação. A companhia usou quase todas essas 48 horas, mas apresentou ainda dentro do prazo sua manifestação. E só lembrando que esses bancos apresentaram manifestações praticamente idênticas, onde eles requentaram os questionamentos que eles fizeram lá no aditamento ao plano de recuperação judicial. E é muito importante frisar aqui que estes questionamentos dos bancos já haviam sido afastados em 1º e 2º graus de jurisdição. Eles pedem ao juiz, além de tudo, que a Oi preste esclarecimentos sobre a composição da receita líquida dos eventos de liquidez e sobre o cumprimento da obrigação que a Oi tem de pagamentos para eles ainda este ano. E como se já não bastasse, eles também pedem ao juiz que a Oi comprove que ela tem condições de honrar com as obrigações previstas no aditamento ao plano de recuperação judicial que vencem em 2022. Não é novidade para ninguém que o Itaú, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não concordaram com o resultado da deliberação do aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi, que foi decidido pela esmagadora maioria dos credores da Oi. O trecho do aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi que foi mais atacado pelos bancos foi o previsto na cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial, que cria a obrigação de pré-pagamento em curtíssimo prazo de créditos que seriam originalmente pagos em longo prazo, ou seja, até 2033, aplicando a taxa de desconto utilizada pelo mercado para refletir o risco de ser credor da Oi. E vale lembrar aqui que lá no plano de recuperação judicial original da Oi, em 2017, esses mesmos bancos votaram a favor do plano. E agora eles insistem em atacar a proposta constante no aditamento ao plano de recuperação judicial, que ocorreu lá em 2020. Portanto, foi com uma certa satisfação que a Oi recebeu a notícia de que Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ainda que de forma incompatível com os recursos que interpuseram, buscam interpretar as cláusulas do aditamento ao plano de recuperação judicial que eles tanto criticaram para exigir o seu cumprimento. Então a Oi começa a sua manifestação com um certo tipo de ironia para cima dos bancos, uma vez que eles não concordam com o aditamento ao plano de recuperação judicial, mas agora exigem que a cláusula 5.4 seja cumprida a favor deles, que é aquela cláusula da obrigação de pré-pagamento deles com 55% de desconto em 3 rodadas, sendo que a primeira rodada deve ser paga até o último dia útil deste ano de 2022. De bobos, estes bancos não têm nada. Então, para a Oi, é inaceitável que os bancos reconheçam a validade do aditamento ao plano de recuperação judicial somente para exigir o pagamento antecipado dos créditos deles, com desconto aprovado pelos credores. E, ao mesmo tempo, querem preservar a possibilidade de receberem o restante do crédito deles sem qualquer desconto, na remota hipótese de serem providos os seus recursos pendentes de julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça. É mole ou quer mais? E o engraçado é que eles aparecem justamente agora, na fase final de encerramento da recuperação judicial.
judicial. E os bancos afirmam que é uma obrigação e não uma faculdade o pré-pagamento deles com 55% de desconto, com pagamento de primeira rodada ainda este ano. E a Oi, em sua manifestação, deixa claro que concorda com as afirmações dos bancos, no sentido de que a cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial prevê obrigação de compra e não mera faculdade a ser exercida pela Oi. Porém, para a Oi, a única faculdade que ela possui é a de poder exercer a obrigação de pré-pagamento com desconto de 55% em até 3 rodadas na forma expressamente prevista no aditamento ao plano de recuperação judicial. Em outras palavras, quando a Oi utilizou o vocábulo pode, o parecer econômico referiu-se tão somente à possibilidade de exercício da obrigação de pagamento antecipado dos credores em até 3 rodadas, a depender da verificação das condições e gatilhos previstos no aditamento ao plano de recuperação judicial. E em relação à cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial, que diz que durante os 5 primeiros exercícios fiscais contados da data da homologação judicial do plano, a Oi teria que destinar 100% do valor da receita líquida dos eventos de liquidez que ultrapassar o montante de 6,5 bilhões de reais para antecipar o pagamento do saldo total dos créditos quirografários detidos pelos credores que tenham escolhido as opções de reestruturação 1 ou 2. Então os bancos se agarraram nesta cláusula em seus requerimentos. E em sua manifestação, a Oi recita a definição de receita líquida dos eventos de liquidez, conforme constado no aditamento ao plano de recuperação judicial, que diz que é a soma da receita líquida da alienação da venda da Oi Móvel e dos recursos da venda do controle da Vital que efetivamente ingressarem no caixa da Oi. E a companhia então se manifesta dizendo que nos 5 primeiros exercícios fiscais contados a partir daquele em que ocorreu a homologação do plano de recuperação judicial original, 100% das receitas oriundas da alienação desses ativos deverá ser aplicada pela Oi em suas atividades. E ainda diz que não é correto sustentar que a receita líquida proveniente da alienação de ativos dentro deste período deva ser direcionada para antecipação do pagamento dos credores quirografários. E vale lembrar aqui que esta mesma cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial estabelece que apenas a partir do 6º exercício fiscal, contado a partir daquele em que tiver sido homologado o plano de recuperação judicial original, 70% do saldo de caixa que exceder o seu saldo de caixa mínimo será destinado aos credores quirografários e aos credores com garantia real. Então a Oi diz que o conceito de saldo de caixa mínimo é o mesmo desde o plano de recuperação judicial original, aprovado inclusive com o apoio desses mesmos bancos que agora contestam. Então a Oi se manifesta dizendo que não é correto pressupor que os valores que ingressarem no caixa da Oi oriundos da venda da UPI Torres 2, ativos da operação de TV por assinatura, dentre outros, deverão ser destinados ao pagamento dos credores quirografários, uma vez que a Oi precisará, passados os 6 exercícios fiscais contados a partir daquele em que se homologou o plano de recuperação judicial original, avaliar se atingirão ou não aquele referido saldo de caixa mínimo. É importantíssimo lembrar aqui que para considerarmos as premissas que impactam a correta aferição do cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez, envolve diversos fatores, incluindo um mecanismo de ajuste de preço que afeta diretamente o valor que entrará efetivamente no caixa da Oi, além das deduções obrigatórias, como por exemplo o pagamento do BNDES, que estava condicionado ao fechamento da venda da Oi Móvel, previsto nos termos da cláusula 4.2.5 do plano e a cláusula 5.3.9.1 do aditamento ao plano. E nesse sentido, a Oi se manifesta dizendo que tal valor não deve ser computado como receita líquida dos eventos de liquidez, posto que não foi ingressado por definição do aditamento ao plano no
caixa da Oi. E a Oi ainda diz que, para fins de cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez, deve-se deduzir também o montante de eventuais dívidas captadas para a quitação debêntures ou imóvel extraconcursais. E a Oi ainda diz que o cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez também deverá computar eventual montante a ser utilizado pela Oi para a recompra de ações de emissão da Sociedade de Propósito Específico Infraco antes da data de fechamento da alienação parcial da UPI Infraco. E então, para fins de definição do valor dessa receita líquida dos eventos de liquidez, a Oi diz que ainda precisará computar os custos diretos relacionados às respectivas operações de alienação da UPI Ativos Móveis e UPI Infraco, as despesas incorridas, as despesas realocadas referentes a tais eventos e ainda os tributos pagos e a pagar em decorrência do evento de liquidez. Então, galera, depois de todo esse cálculo, será definido o valor real da receita líquida dos eventos de liquidez, ou seja, o valor real que efetivamente a Oi recebeu pela venda da Oi Móvel e da venda do controle da Vital, que efetivamente entraram no caixa da companhia. E então, com este valor em mãos, dele deverá ser deduzido ainda o montante de 6,5 bilhões de reais, fixado lá na cláusula 5.4 do aditamento ao plano de recuperação judicial. E em sua manifestação, a Oi diz que é preciso refutar a alegação simplista do Banco do Brasil, que parece querer induzir o mercado e o juiz Fernando Viana a erro ao afirmar que os valores que ingressaram no caixa da Oi por conta da venda da Oi Móvel e do controle da Vital excederiam o piso de 6,5 bilhões de reais estabelecido na cláusula 5.4 do aditamento ao plano, e que já seriam mais que suficientes para garantir a obrigação de pré-pagamento dele com desconto, uma vez que ignora as referidas deduções de valores previstas na definição de receita líquida dos eventos de liquidez. E a Oi ainda diz que não são corretas as alegações do Itaú, quando surpreendentemente aponta que o valor pago diretamente pelos arrematantes da UPI Ativos Móveis ao BNDES, que é um credor classificado como garantia real, deveria ser somado para fins de cálculo da receita líquida dos eventos de liquidez, quando na forma expressamente prevista e autorizada pelo aditamento ao plano de recuperação judicial, tal montante jamais ingressou no caixa da Oi. E a Oi ainda esclarece que a receita líquida de eventos de liquidez é um montante escritural que define a obrigação de pré-pagamento com desconto que a Oi deve exercer até o final dos exercícios de 2022 e 2023, e que os credores reestruturação 1 não têm direito sobre a gestão de caixa da Oi até o exercício desta obrigação. Uma vez alcançado o prazo para o seu exercício e definido o montante que realmente será destinado para pagamento dos credores afetados por tal disposição, a Oi deve cumprir a obrigação assumida usando o caixa que ficou disponível. Portanto, a Oi tem até o último dia útil de 2022 para exercer a primeira rodada da sua obrigação de pré-pagamento com desconto de 55%. Até lá, ainda existem elementos que precisam ser considerados e validados para o cálculo da receita líquida de eventos de liquidez, como, por exemplo, os custos e despesas incorridas nas operações e negociações com os arrematantes das UPIs quanto aos ajustes de preço previstas nos contratos de compra e venda que integraram os editais de cada um dos processos competitivos judiciais que serviram de base às referidas operações. Então, galera, a companhia está deixando bem claro aqui que a venda da Oi Móvel ainda está em fase de negociação de ajuste de pós-fechamento junto às compradoras Vivo, TIM e Claro. Então ela precisa saber primeiro qual vai ser o resultado desta negociação, porque o resultado desta negociação impactará diretamente no cálculo do valor da receita líquida de eventos de liquidez da companhia. Então a companhia deixa bem claro que o aditamento ao plano de recuperação judicial não prevê qualquer obrigação para a Oi de antecipar o prazo para exercício da primeira rodada de pagamento com desconto de 55%. Possuem sim a Oi
o dever de informar ao mercado e aos seus credores, assim que possível e em prazo razoável anterior ao fim deste exercício, acerca do valor que será destinado ao cumprimento de sua obrigação de pré-pagamento. Então, como nada foi divulgado ainda ao mercado e aos credores, os bancos não têm direito nenhum de alegar que a Oi fez uso indevido do seu caixa somente para impactar o montante a ser calculado da receita líquida dos eventos de liquidez ou não. E em sua manifestação, a Oi disse que a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisões unânimes, já havia indeferido pedidos idênticos de reserva dos valores decorrentes das vendas das UPIs formulados pelos bancos e pelo Banco Santander, no âmbito dos agravos de instrumento interpostos contra a homologação do aditamento ao plano de recuperação judicial. E posteriormente, o Banco Santander pleiteou novamente ao terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a concessão de efeito suspensivo, dessa vez ao seu recurso especial, para que os valores provenientes das vendas das UPIs fossem depositados em contas vinculadas a esta recuperação judicial, o que foi indeferido. E como se já não bastasse, o Banco Santander distribuiu o pedido de tutela provisória número 3.985, que foi distribuída ao ministro Marco Buzzi, no qual o banco reiterou o pedido de reserva após o indeferimento do efeito suspensivo ao seu recurso especial. Mas o ministro, de forma irretocável, indeferiu o pedido de reserva formulado por entender que a alienação das UPIs, inclusive, foi objeto de detido exame pelos órgãos públicos de fiscalização do setor e da ordem econômica, Anatel e CADE, tendo sido a sua aprovação amplamente divulgada pela mídia impressa, televisiva e eletrônica no ano de 2021, e que a suposta falta de transparência e legalidade suscitada pela instituição financeira, ao menos em juízo de cognição sumária, não está comprovada. Então, como podemos ver aqui, galera, esses requerimentos recentemente feitos pelos bancos tratam-se de pedidos já apreciados e rechaçados pelas instâncias superiores. Portanto, não tem cabimento nenhum os bancos estarem pedindo para o juiz não encerrar a recuperação judicial antes deles serem pagos pela Oi, uma vez que o encerramento da recuperação judicial é de prerrogativa exclusiva do juiz Fernando Viana, o qual já teve a oportunidade de se manifestar em mais de uma ocasião, sempre em benefício da saúde do processo de recuperação judicial da Oi. Então, esta alegação dos bancos pedindo ao juiz o prolongamento da recuperação judicial, com medo de que a Oi saia da recuperação judicial no curtíssimo prazo e descumpra o aditamento ao plano de recuperação judicial, não pagando eles, está completamente infundada. E então, em sua manifestação, a Oi conclui dizendo que ela espera que os bancos possam, como faz a grande maioria dos demais credores, acessar diretamente a companhia através dos seus regulares canais de comunicação ou outro meio que entendam mais adequado, para esclarecer eventuais dúvidas remanescentes acerca do tema em questão. E diante do exposto, a Oi confia que os requerimentos dos bancos serão indeferidos, especialmente os de reserva de todos os recursos provenientes das vendas de ativos. E por fim, ela informa que continuará cumprindo as obrigações assumidas no aditamento ao plano de recuperação judicial e que manterá, como vem fazendo regularmente, o mercado e os seus credores informados de todos os passos relacionados ao cálculo da receita líquida de eventos de liquidez com a antecedência necessária na forma da legislação em vigor. Então, galera, vamos aguardar a decisão do juiz, que provavelmente será pelo indeferimento desses requerimentos dos bancos, e também uma manifestação do juiz em relação à saída da recuperação judicial. Ou seja, nós já sabemos que estamos nos ritos finais, mas agora precisamos saber o que falta para o juiz encerrar essa recuperação judicial. E ele deve estar se manifestando em relação a isso, uma vez que dia 5 agora de outubro, a homologação do aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi completa 2 anos. E se o conteúdo deste vídeo foi relevante para você, não se esqueça de clicar no botão valeu aqui embaixo como forma de retribuição às informações aqui obtidas. E você que tá sempre aí assistindo nossos vídeos e que ainda não se inscreveu no nosso canal, para tudo agora e vai lá se inscrever.
inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Eu peço a todos vocês que curtam este vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas possível. Um grande abraço a todos e até a próxima!